Pessoal, eu vou me apresentar então. Eu acho que uns 40% me conhece. Eu sou esposo da Beatriz também, que trabalhou aqui, né, da tia Bia. Eu fui voluntário aqui na Orcels durante 5 anos, se eu não me engano, até o período da pandemia. Participei, ajudei a instituição na questão do centro espírita muito tempo. E desde aquela época, desde que eu tinha uns 17, 16 anos, eu já comecei a estudar muito a questão dos comportamentos humanos, principalmente ligados à dor, depressão, transtornos de saúde psicológica e emocional, no caso. Na pandemia, as coisas inflaram, né? Tudo parou, o blackout veio, e aí a gente começou a ficar em casa e eu intensivei, intensifiquei os meus estudos nessas questões dos comportamentos humanos, só que a minha área de graduação é direito. Então, a minha formação acadêmica de início era jurídica. Pós-pandemia, eu comecei a estender os meus estudos para a área da psicologia, fiz uma pós-graduação em psicoterapia clínica, estou finalizando uma pós agora em psicoterapia e espiritualidade e me identifiquei muito bem em falar sobre esse tema, porque quando a gente está de fora, falar de depressão, ansiedade, suicídio, quando a gente está de fora da área da saúde em si, você trata os números como se fosse algo assim, acontece, sei que existe, mas parece que é algo distante. Quando a gente entra para dentro desses casos de estudo mais voltado para a saúde mental, para a condição nossa enquanto trabalhador, a gente começa a ver que o assunto ele é mais sério. Pelo menos, eu tive essa impressão que os dados, as estatísticas e os números no Brasil eram mais sérios do que eu imaginava. Eu gostaria de trazer essa apresentação hoje para vocês, para o trabalho coletivo, como uma caixa de ferramentas que eu venho utilizando há muito tempo na minha vida, principalmente para que a gente tenha ferramentas necessárias para identificar, primeiro em nós, todos vocês aqui que fazem parte dos profissionais que integram a área da educação em Itumbiara, e eu gostaria de trazer essas ferramentas para que vocês pudessem identificar, primeiro, né, o que a gente tem que tratar quando se trata de tristeza no mundo? Somos nós. Para que a gente consiga ajudar na dor do outro, e principalmente quando se trata de um ambiente escolar, onde tem muita criança, eu vou atrelar hoje os dados, vou trazer para vocês também os dados de abuso infantil, de exploração sexual que nós temos hoje na infância, que infelizmente os números são altíssimos. Vocês vão ver que a primeira coisa para a gente conseguir atuar e conseguir trabalhar como guardiões das crianças e dos adolescentes, a gente tem que estar bem. A gente tem que estar bem na família, a gente tem que estar bem com nós mesmos. É um pouco sobre isso que eu gostaria de trazer no dia de hoje. Pode, por favor, que a gente vai. Então, que é um pouco sobre a minha trajetória. Eu atuei 8 anos também na Secretaria Municipal de Educação, passei no concurso da SME bem novinho, acho que eu tinha 17 para 18 anos. Trabalhei lá até os meus 25, por aí. É algo também que eu tenho, e hoje eu também sou diretor de comunicação da Câmara Municipal de Itumbiara. É um cargo que a gente assumiu esse ano, na gestão atual, né? E vamos seguindo. Pode passar, por favor. Pessoal, isso aqui são alguns dados que nós temos a respeito de depressão, ansiedade e suicídio no mundo. Eu gosto de sempre começar as apresentações falando de dados estatísticos, embora seja algo que a gente tenha sempre contato, eu gosto muito de realçar isso aqui para vocês verem que os números eles são grandes, é algo que a gente tem muita capacidade de diminuir ao longo do tempo, né? Eu creio que até 2030, 2040, a gente, com os nossos esforços, a gente tente pelo menos travar o aumento dessa curva de casos que cada ano cresce mais. Então, a ansiedade, a Organização Mundial de Saúde em 2023 e 2024 já constatou que os transtornos de ansiedade afetam 301 milhões de pessoas no mundo. O nosso país o Brasil hoje eu acredito que ele tenha 230 milhões. Então é só a gente pensar que no globo terrestre inteiro, de todas as nações que nós temos um país do tamanho do Brasil continental afetado com transtornos de ansiedade e isso os casos que são contabilizados, das pessoas que passaram por um atendimento psicológico, psicoterapêutico
ou psiquiátrico e tiveram esse diagnóstico de ansiedade, fora os que a gente não contabiliza das pessoas que não procuraram ajuda. No Brasil, cerca de 9% da população sofre de ansiedade diagnosticada. Casos de depressão, a Organização Mundial de Saúde também retratou 280 milhões de pessoas no mundo, que é um caso ali, né, da ansiedade para depressão. Eu falo que é muito em escada, né? Os transtornos de ansiedade podem levar a gente a abrir um quadro de depressão nas nossas vidas. E no Brasil, por volta de 5, 6% da população também é afetada com essa doença da alma, né? A depressão ela é muito uma doença da pessoa que às vezes guarda certos resquícios emocionais e não coloca para fora, não fala. Vocês podem ver que geralmente a depressão ela afeta muito quem é mais caladinho, quem é mais retraído, quem é mais introvertido, quem não tem tanto costume de falar sobre as suas dificuldades. A pessoa, às vezes, que ela é mais extrovertida, ou seja, que ela joga para fora aquela quantidade de dificuldade emocional, às vezes, ela não é que ela não vá ter, mas ela tem muito menos depressão do que os introvertidos. E o suicídio, que infelizmente é o estágio de final da vida de uma pessoa que quer acabar com a dor. Ela não quer acabar geralmente com a própria vida. O suicida ele tenta acabar com a dor que não foi compartilhada, não foi remediada e muitas vezes não foi compartilhada com o próximo. Então, 1 a cada 100 mortes no mundo hoje é por suicídio. 1% da quantidade de mortes que nós temos no mundo hoje é por autoextermínio. Isso é um valor expressivo. Cerca de 14 mil casos por ano no Brasil, principalmente entre jovens de 15 a 29 anos. São números que nós temos. Por que eu estou trazendo todos esses números, né? Eu gostaria de... Pode passar, por gentileza. Porque eu gostaria de começar a fazer um trabalho para que a gente comece a contrariar essas estatísticas no mundo. O trabalho de um profissional da saúde, principalmente um trabalho de um profissional da saúde mental, é fornecer ferramentas para que a gente consiga impedir essa curva de crescimento que nós temos ao longo dos anos. Pós-pandemia, a curva acentuou ainda mais, que foi quando todo mundo geralmente ficou em casa e tal. Ali foi um baque, muita gente desenvolveu ansiedade na pandemia e até hoje vive com essas dificuldades. E eu gostaria de trazer principalmente esse clima de saúde mental para o nosso ambiente de trabalho, pessoal. Porque durante muito tempo na minha vida, eu fiz a seguinte reflexão. Muitas vezes eu trabalhava nos locais de serviço 8, 9, 10 horas por dia, e aí eu contabilizava, eu ficava com a minha família 5 horas, 6 horas do dia. Isso me levou ao cálculo de que, poxa, muitas vezes a gente passa mais horas de vida nossa com os nossos companheiros de trabalho do que com a nossa própria família. Logo, é imprescindível que a gente tenha um clima de trabalho satisfatório para que a gente possa ter uma vida saudável. Porque eu comecei a falar, cara, realmente, tem amigo, assim, colega, conhecido, de trabalhos que eu já saí. Eu saí da Secretaria Municipal da Educação, a gente criou vínculos aí de amizade para a vida e eram pessoas que eu estava com ele ali 8 horas do meu dia. Né? No começo, antes de me importar muito com isso aqui, eu achava que algumas coisas eram corriqueiras, eram diárias. Por exemplo, questão de intrigas no trabalho, dificuldades, né? Incompreensões, pequenas contendas. Depois, mais para frente, eu falei, cara, se eu não resolver isso aqui vai afetar diretamente a minha performance familiar, a minha performance profissional, a minha carreira futura, as outras coisas que eu vou estudar, as outras coisas que eu vou trabalhar. Se eu não tiver um bom relacionamento com as pessoas que estão próximas a mim mais tempo na vida, é impossível que eu consiga ter um desempenho satisfatório nas outras áreas da minha vida. E eu reforcei ainda mais os estudos sobre isso aqui que a gente vai falar. Deixa eu passar por gentileza. Então, pessoal, a prosperidade do ambiente escolar está diretamente vinculada ao equilíbrio emocional de nós que somos profissionais, né? Isso é algo que está diretamente equilibrado, diretamente vinculado. Muitas vezes a gente fala na vida assim, mas você não pode levar o que você tem na família para o seu trabalho. Você não pode trazer o que você passa no seu trabalho para dentro da sua família. Aí eu pergunto assim, como é possível fazer isso? Se nós somos seres integralizados
em todas as funções que nós exercemos. Como é possível eu não estar bem em casa e eu estar bem no meu trabalho? Como é possível eu não estar bem no meu trabalho e não estar bem em casa? É impossível. Isso é uma recomendação que as pessoas fazem de boca. Ah, você não tem que misturar trabalho com família, você não tem que misturar família com trabalho. Eu respondo, é impossível. É impossível a gente conseguir fazer isso. Não tem como. Não tem como. Nós somos um só. Se uma área não vai bem, afeta todo o resto. Se eu estou com um problema familiar em casa, se eu estou com algo não resolvido, afeta todo o resto. É impossível a gente conseguir, né, destrinchar, falar assim, agora eu sou Arthur profissional, agora eu sou Arthur pai de família, agora eu sou Arthur palestrante, agora eu sou... Não tem nem impossível isso. A gente tem várias áreas de atuação na nossa vida, mas ao todo nós somos um só, né? Então a saúde mental não deve ser concebida como um privilégio. Tem muita gente que fala assim, cuidar da minha... Por exemplo, tirar uma hora do meu dia para fazer uma caminhada, para fazer uma esteira, para praticar uma atividade física que eu goste, é um privilégio, né? Não, e deveria ser algo para manutenção. A prática da atividade física já deveria ser algo para manutenção dos nossos hormônios, porque já está provado cientificamente que uma prática de uma atividade física, seja ela qual for, a que as pessoas mais gostem, elas ajudam a equilibrar os níveis de serotonina, dopamina, cortisol, que é o hormônio do estresse. A gente produz mais melatonina, ou seja, dorme melhor, tem capacidade de dormir melhor sem necessidade de remédio e tudo mais. Então, assim, dentre tudo, eu já colocaria aqui em cima, né? A prática da atividade física não pode ser luxo. Tem que ser 50 minutos para quê? Para que a gente tenha manutenção da nossa saúde física e, consequentemente, da nossa saúde emocional. Então, emoções reguladas reduzem conflitos, favorecem a cooperação e asseguram maior estabilidade pedagógica. Vocês vão ver que eu quero projetar isso aqui para algo que reflete diretamente que é no ensino das crianças. Quando a gente tem uma equipe mais integrada, com menos comunicação violenta, reflete até melhor nas crianças que estão vindo no mundo agora. E é o papel de todos nós que trabalhamos na área da educação, também oferecer esse papel de sermos guardiões, porque é notório que os casos de famílias hoje, né, tem muitos pais que eles são resolutos, isso é algo real. A escola pega e fala, mas o pai parece que ele não faz o papel dele, ele coloca a criança, praticamente despeja a criança na escola, esperando que a escola faça tudo, o que é um câncer hoje que nós vivemos na Terra, que os pais eles estão, infelizmente, cada dia que passa, atribuindo as obrigações que seriam deles todas na escola. Então, peraí, projeta aqui, mas a culpa é da escola. A gente sabe que não é bem assim, que deveria ser, mas que infelizmente é. Então, muitas vezes, vocês vão estar em contato direto com crianças, com jovens, ali entrando ali na sua fase ali do ensino fundamental nível 2, que a única referência que eles vão ter de alguém que eles poderiam conviver com equilíbrio é dentro da escola. Porque muitas vezes fora, o pai e a mãe, por negligência, infelizmente, nós temos esse hábito no Brasil de projetar toda a educação da criança, que deveria ser um reforço da educação que a criança teria que ter em casa, na escola. Ou seja, poxa, é uma responsabilidade ainda maior. Pensa, você olhar para a criança e falar, às vezes o único exemplo de algo que ela poderia ter para ela ter uma vida mais equilibrada seria aqui dentro. Porque chega lá o pai, às vezes alcoólatra, agressão doméstica, e aí a gente começa a entrar num ciclo de dores emocionais que está no núcleo principal do ser humano, que seria família. Então a escola, ela nasce no Brasil, infelizmente, hoje. Tanto é que quem assume o papel de educador, eu brinco, eu falo que assume um papel até de um missionário, porque não é fácil, de jeito nenhum. Não é fácil. O jeito que as coisas acontecem hoje no mundo é dificílimo, né? O que reforça ainda mais o papel da gente estar o quê? Zen, a cabeça tem que estar limpa. Eu falo muito isso, eu falo, gente, para trabalhar minha cabeça tem que estar... Eu não posso guardar a mágoa das outras pessoas. Os aborrecimentos, eles têm que durar. Na minha mente, eu tenho uns 15 minutos para resolver uma situação que me deixa estressadíssimo. Porque se eu não resolver naqueles próximos 15 minutos, toda a minha cadeia de trabalho, ela é afetada, né? Ela é afetada profundamente e aí eu deixo de exercer papéis que eu deveria estar exercendo. Pode passar de novo, por gentileza?
Mais uma vez. Isso aqui, pessoal, é outro mantra que eu levo para minha vida. Eu sempre fui um cara que eu gostei muito de resolver problemas. Eu sempre fui muito acelerado na questão de resolver demandas. Eu acho que isso veio um pouco de mim por causa do serviço técnico. Porque um dos primeiros serviços que eu exerci na minha vida foi consertar computadores. E vocês sabem que tecnologia não tem fim. Você conserta um negócio, o trem estraga no outro dia, você conserta de novo, estraga de novo. Você arruma um laboratório, no outro dia está com problema. Peça queima, fonte de computador queima. E eu tinha muito essa ganância de resolver tudo no mesmo dia. Eu falava assim, cara, eu tenho que acabar com esse problema tudo hoje. Chegava, sei lá, 5, 6 ordens de serviço para eu resolver quando eu trabalhava na Secretaria Municipal de Educação. Eu já queria resolver tudo para no outro dia acordar, como diz, com a folha em branco. Passou-se um tempo, eu descobri que eu estava adoecendo com esse tipo de pensamento. Porque os problemas no mundo deles nunca têm fim. Não vão acabar. Não adianta a gente achar que eu vou resolver tudo de uma vez. Todos os problemas que eu tenho de uma vez, vou acabar os problemas de novo. Tem dia que eu faço uma lista de checklist de coisa que eu tenho que fazer assim, resolvo 5, 6 demandas, no outro dia tem mais 10, 12 demandas para fazer. Ou seja, eu comecei a trocar a minha saúde emocional a troco de resolução de problemas. Aí eu virei o típico caso daquela pessoa que trabalhava 14 horas por dia, 15, 16 horas, e eu toquei isso na minha vida durante uns 2, 3 anos seguidos. Até meu corpo falar assim, não, você chegou no limite agora, daqui para frente você não consegue produzir mais. Quando eu consegui sair desse quadro de burnout, eu levei isso aqui para minha vida. Eu falei assim, gente, problema na vida não acaba nunca. Que eu resolva um de cada vez, na capacidade que o meu corpo e a minha mente me permite, sabendo que onde existe convivência com pessoas, nós temos problemas. Onde há pessoas, há problemas. Isso aqui não vai acabar nunca. Todos nós vamos deixar esse mundo aqui, todos nós vamos deixar essa terra aqui e essa máxima ela vai imperar no mundo. Onde existe pessoas, vai ter problema. Onde existe pessoas, onde existe relacionamento, vai ter contenda. Onde existe comunicação de um colaborador com o outro, vai ter problema. Ora, qual a solução, pois, de resolver isso? Resolver um de cada vez e aprender a conviver com eles de maneira que isso não nos desestabilize a nossa saúde mental. Porque é a única ferramenta e a única guardiã que nós vamos ter para continuar resolvendo, consequentemente, os outros problemas da nossa vida. Então, se os problemas não têm fim, nossa tarefa é aprender a enfrentá-los sem nos perder no processo. É um estigma, né? Um paradoxo muito grande. Onde há pessoas, há problemas. Isso é uma realidade inevitável da vida em sociedade. Se os problemas não têm fim, não cabe a nós a ilusão de querer eliminá-los por completo, mas a sabedoria de aprender a administrá-los com equilíbrio. Eu acho isso tão engraçado hoje, porque eu trabalho com pessoas extremamente aceleradas e eu me considero uma pessoa muito acelerada ainda. Mas mesmo nesse ritmo que eu consegui adotar para a minha vida, tem gente mais acelerada que eu falo, cara, calma. Não vai resolver isso tudo de uma vez, não. Não é impossível. Eu já te falo de cara logo que esse ritmo que você está tentando implementar nessa demanda aqui é impossível. A única coisa que a gente vai conseguir é adoecer, ficar com raiva um do outro, ficar com mal, emburrado um com o outro. Quando eu tenho alguma demanda que a pessoa me acelera demasiadamente, dependendo da complexidade, eu já abro o jogo. Eu falo, o problema é infinito, a gente resolve um de cada vez, vamos escolher os principais. Que aí é gestão de tempo. É outra coisa também que a gente, às vezes, tem dificuldade em gerenciar e colocar assim, eu tenho 15 demandas para resolver. Quais que são as 5 primeiras? Aquelas urgentes. É igual urgência e emergência de hospital, né? Às vezes, né, o hospital está lotado e tal, tem 50 pacientes. O que é os casos que, se não atender, falece? E aí, isso é algo que me ajuda também na questão de discernir essas prioridades, né? Se os problemas não têm fim, não cabe a nós a ilusão de querê-los eliminá-los por completo, mas a sabedoria de aprender a administrá-los com equilíbrio. Para isso é essencial cultivar uma mente preparada, capaz de discernir prioridades e se recompor no descanso. Descanso também é importante demais da conta. Negligenciei isso muito tempo na minha vida. Meu domingo é sagrado, né? Meu domingo hoje é sagrado. O que eu quero dizer domingo sagrado? Não tem bebida,
não tem festa, não tem badalação. Meu domingo hoje é descanso mesmo. É deitar, acordo, deito de novo. É um dia que geralmente eu coloco na minha rotina para dar uma esvaziada. Porque se a gente inicia a segunda com o domingão no 12 já, não dá tempo do nosso corpo nem perceber. Às vezes a minha esposa acha até chato esse menino. É domingão, eu quero ficar igual um jacaré dentro de casa, quietinho, não quero sair de jeito nenhum. Acabou que me tira de casa, assim, eu até saio. Aí eu levo meu filho para ver a avó, a minha mãe, para ver a família, mas assim, é um dia que eu tiro na minha rotina que eu não quero muito, assim, cara me liga cheio de problema, fala, não, cara, deixa pra segunda. Não dá, hoje não, só se for um trem assim, realmente tem alguém morrendo, né? Precisa socorrer alguém, um negócio, mas se não for isso, não me chama no domingo, não. Pelo amor de Deus, deixa eu quietinho. Às vezes eu estudo alguma coisa, repouso, pra quê? Porque a segunda eu já volto já no 220, força total. Então é algo que eu utilizo na minha vida já tem mais ou menos 1 ano e meio, me ajudou muito, né? Descanso mental para nós que trabalhamos em situações que nos esgotam mentalmente, é muito importante. E às vezes a gente pula isso, né? Aí emenda o sabadão com o domingo, geralmente o sábado é um dia de lazer, às vezes o domingo também coincide em ser um dia de lazer, euforia, segundona chegou, tá todo mundo quebrado. Eu percebo muito isso também, né? Por quê? Porque as pessoas, a gente negligencia muito o descanso. Fala assim, descanso não sei se isso é um pouco por causa de o ócio, né? O não fazer nada, em alguns momentos da vida, ele é atribuído à preguiça e não tem muita coisa, uma coisa a ver com a outra. O ócio, em determinados momentos, ele é importante para que a gente repouse, né, a nossa mente. Pode passar? Então, é até uma questão de maturidade mesmo, espiritual, emocional nossa, em compreender que o desafio é permanente e a serenidade é uma chave para atravessá-lo sem perder a saúde e sem comprometer a missão que nos foi confiada. Eu levo muito esse processo de ensino como algo missionário. Algo muito sério, assim como todas as outras profissões da vida são sérias também, mas quando a gente está lidando com processos de construção, de crescimento do outro, é algo que eu, né, na minha vida atual, com 29 anos de idade, eu levo isso muito a sério. A gente está lidando com vidas ali, como eu falei para vocês, que talvez nós, dentro da sala de aula, somos o único referencial que aquela criança pode ter para ter potencial em se tornar uma pessoa de bem na vida. Se ela perde, às vezes, esse único gancho existencial que nós temos de ser espelho, aí pode descambar para várias, né? O mundo está cheio de muitas propostas que levam as pessoas à infelicidade, né? O caminho das drogas, o caminho da prostituição, aí o mundo, ele é, como diz, a porta larga do mundo assim, ela é vasta para as coisas que podem levar a nossa juventude à perdição. Deixa eu passar aqui. Papel do educador enquanto protetor, ótimo. Falando dos nossos papéis, pessoal, eu gostaria também de trazer um pouco de dados que a gente tem enquanto educadores na proteção da criança e do adolescente. Coincidentemente com esses números que a gente aliou até agora, com ansiedade, com depressão, as famílias, elas passam hoje, o mundo hoje ele passa por um processo de desvalorização da família e, consequentemente, reflete no estudo das crianças também, né? Eu queria trazer alguns dados a respeito de abusos, de abusos e de quadros de violências que nós vivemos hoje, para vocês verem também que o panorama ele é urgente que a gente vire os olhos para isso, né? Pode passar, por gentileza. Então, em 2025, o Canal Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, da SafeNet, registrou quase 50 mil denúncias de abuso e exploração sexual infantil. É muita coisa num país de 220 milhões de habitantes. E eu sempre trago esses dados aqui, trazendo para vocês que são as pessoas que têm coragem de fazer uma denúncia. Fora
os casos que a gente não fica sabendo, que é velado, que é escondido, que acontece e ninguém fala, né, que tem medo de denunciar. Então, só os casos que foram captados por esse canal de denúncia chegaram a quase 50 mil casos, correspondendo a 64% do total de notificações recebidas nesse período. Então, das 50 mil denúncias que nós tivemos nesse canal, mais da metade dele foi relativo à exploração e abuso sexual de criança. Gente, isso é um assunto hoje seríssimo. Isso é um assunto hoje porque eu também atendo, enquanto psicoterapeuta, hoje eu atendo consultas individuais e o que chega de casos desse tamanho aqui é absurdo, absurdo. Eu sou lunático com isso aqui. Meu filho, ele não fica sem mim ou sem a Bia hora nenhuma. No máximo com a minha avó, com a minha mãe ou com a mãe dela. Eu não confio em ninguém que não seja esse ciclo de proximidade que eu tenho na minha família, que é eu, minha esposa, a mãe da minha esposa, a minha mãe e a minha avó. Algo bem fechadinho. Isso aqui é algo, né, que a gente vive hoje. Alguns psicólogas mais que tiraram a vida, a Leiliane Rocha, eu gosto muito de seguir a Leiliane Rocha nas redes sociais, que ela fala muito sobre isso aqui. Os casos de abuso infantil hoje no Brasil são alarmantes e muitas vezes eles vêm de onde a gente menos espera. Um tio, um vô, um sobrinho, entendeu? Infelizmente, às vezes um pai. A gente tem que ter os olhos de lince para isso aqui. Os meus olhos para isso aqui, hoje, não passa nada despercebido. Os meus olhos para isso aqui hoje são olhos de lince. Se eu escuto uma brincadeira familiar de caráter sexualizado em um momento que eu passo ali, e eu já escutei às vezes não era nem criança de 1, 2 aninhos, era com um jovem de 12, 13 aninhos, eu já, opa, vamos parar por aqui, né? Tipo assim, essa não é o exemplo de criação que eu quero para minha família, porque eu sou um protetor e um guardião do meu filho, o papel é meu de ter que criar isso aqui. Então tem muita coisa às vezes que acontece, por quê? Porque, infelizmente, a confiança hoje na Terra é algo difícil de você ter. E ainda bem que seja assim, né? Se as pessoas estão cada vez mais difíceis, que a nossa desconfiança perante as pessoas também que sejam cada vez maiores. Então, eu tenho muito relato assim. Infelizmente, o abuso sexual, ele como trauma na cabeça de uma criança, gera, né? Às vezes no momento ali, se for muito petitinha, dependendo da idade, você não vê um problema de imediato. Mas aquilo ali no futuro, na fase adulta, isso aqui eclode de tantas maneiras que eu não sei nem classificar e colocar em palavras nos casos de psicoterapia, o que a gente escuta, os quadros que desenvolvem na mente de quem foi abusado, né? Sensação de insegurança, dificuldade em construir relacionamentos, sensação de não pertencimento aos ambientes, e vários outros quadros que a gente pode, né, eu e pelo menos enquanto as que estão sobre a minha vigia, a gente pode primeiro coibir com esse negócio de criança tem que viver, mami, criança não tem que ficar, os tempos hoje são outros, né? Eu sou fã dessa ideia, criança tem que ser debaixo de asa de pai e de mãe, educador, escola, rede de comunicação, acabou, zerado, não tem, vai dormir em casa de amigo, não tem nada disso não vai dormir em casa de amigo, não vai dormir em casa de amigo. Se o amigo quiser, ele durma na minha, porque eu tenho consciência de quem eu sou. Mas dormir em casa não tem, porque você é chato e tal. Graças a Deus, é um prazer. Para mim, hoje eu ser chamado de um pai chato, enjoado, eu falo assim, vocês não sabem o tanto que isso é confortante para os meus ouvidos, é prazeroso eu ter te dar conta de chato em algumas coisas, porque eu sei que eu estou cumprindo meu papel. Triste eu ficaria se eu fosse, às vezes, alguém mais liberal e mais permissivo e acontecesse uma parada dessa sobre os meus olhos e eu ficaria com aquele pensamento, poxa, talvez se eu fosse um pouquinho mais enjoado, eu poderia prevenir que algo desse tipo acontecesse. E os educadores, vocês, enquanto educadores e educadoras, vocês são contato direto
com esse problema, porque criança é muito sincera. Criança, às vezes, ela tá falando, ela tá dando sinais. Pô, a criança dos mais feliz, dos mais comunicativa, alegre, no outro dia já chega assim, bum, fechadona. Eu já ligo na hora. No outro dia, a mesma coisa. Do outro dia, a mesma coisa. Se souber conversar, elas contam tudo. Fala tudo. Não é à toa que tem tanta capacitação hoje, falando que, quem pode, né? Por exemplo, na hora do banho, parte íntima, quem pode pegar, quem não pode pegar, o que pode fazer, o que não pode fazer. Às vezes isso parecia para mim um pouco infantil, mas é para ser infantil mesmo, porque a criança conta tudo. Fizer uma palestra dessa, falar um negócio para a criança, fala, mas titio fez um negócio desse comigo, né? Meu avô fez isso comigo. Acabou, denúncia. É denúncia. Zero tolerância, é denúncia. Investiga primeiro o caso, chama para conversar e tudo mais, se caracterizar, é denúncia, zero tolerância para isso aqui no mundo que a gente vive hoje, né? Então é algo muito, muito importante, um caráter assim, de algo que eu sou um defensor contra essa causa do abuso infantil, sabendo que dentro das escolas a gente tem inúmeras ferramentas para identificar esses casos. A violência letal e sexual contra crianças e adolescentes, de 2021 a 2023, mais de 15 mil crianças e adolescentes foram mortos de forma violenta no Brasil. No mesmo período, 165 mil foram vítimas de violência sexual. Em 2023, 63 mil casos registrados, uma vítima a cada 8 minutos. Assunto sério, né? Assunto, infelizmente, que acontece e que se a gente tiver com a nossa mente em paz, porque muitas vezes o que acontece no ambiente de trabalho? Às vezes a gente perde o foco de algo que é extremamente importante por conta de dificuldades comportamentais, de relacionamento que nós temos, né? Aí a pessoa fala alguma coisa que me magoou, eu não externalizo aquilo, eu não demonstro a minha insatisfação, acontece um conflito daqui, acontece um núcleo de um conflito de cá, a gente começa a colocar os nossos estados emocionais em um nível dolorido, e aí às vezes aquela criança que entrava sorrindo na escola e chega triste, ninguém percebe, né? Aquele caso velado ali que dá indício, a gente não tem tantos olhos para acompanhar, porque talvez a gente está, né, imerso em sentimentos tristes que nós poderíamos resolver se a gente zelasse mais um pouco, né, da nossa saúde. Eu não estou bem, né? Parece que a gente tem uma dificuldade tão grande de assumir que não está bem, né? Eu fui um cara que relutei muito tempo na minha vida, principalmente sobre terapia, né? Aconteceu algumas coisas na minha vida e estava, tô bem. Cara, tá todo rebentado emocionalmente, tá bem nada, você tá em cacos. Sua vida tá toda, você não tá conseguindo ter nenhuma conversa familiar, você não tá conseguindo nem sair de casa feliz por estar trabalhando, por, sei lá, não estar desempregado, a família tá toda dotada de saúde, e às vezes a gente se emaranha em alguns sentimentos e não pede ajuda. Tô bem, e vai, né, vai virando aquela bola de neve. O problema muitas vezes da saúde mental é que a gente não identifica e não começa a tratar mais cedo nas pequenas dificuldades, né? A gente vai levando, na hora que vê, é como se você fosse jogando lixo para debaixo do tapete. Aí fica jogando 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos. Quando você vê, fala, meu amigo, o que é isso aqui? É um monstro. A depressão, às vezes, é uma doença que ela tem quase um caráter personalístico, porque a gente não cuida dela. E quanto mais, né? A depressão é aquela doença que quanto mais se arrasta ela ao longo dos anos, passa-se 1 ano, passa 2, passa 3, passa 5, passa 15, mais ela te abraça, né? Mas ela é algo que ela te abraça. Se a gente cuidasse, às vezes, quando ela era um bichinho bem petitinho, mais inofensivo, às vezes a gente mandava ela embora mais cedo. Mas é importante, pedir ajuda é algo importantíssimo, importantíssimo. Eu demorei muito tempo da minha vida a dar o braço a torcer, assim, tem hora que você precisa de ajuda, pede ajuda, né? Ninguém nasceu sozinho, você nasceu, você precisou de uma mãe. Então, você tem pessoas que se importam com você, sejam mais pessoas, sejam menos pessoas, mas você tem meios de pedir ajuda quando é necessário para que a gente possa vencer esses quadros de dificuldades emocionais que nós temos nos dias de hoje. Pode passar de novo? Então, pessoal, nós que somos educadores, né, nós somos guardiões dessa vulnerabilidade.
nós, profissionais da educação, assumimos o papel de tutores e protetores, sendo muitas vezes a única referência saudável que essas crianças encontram. Para zelar diante de tais realidades, é indispensável que mantenhamos a mente equilibrada, a comunicação clara e a cooperação entre nós. É importante, né? Isso aqui era algo, eu negligenciei isso muito tempo na minha vida. Fui muito individualista, falei assim, bobeira, acordo segunda-feira, faço meu trabalho, faço o que me compete, as outras pessoas que cuidem de seus próprios problemas. Só que eu comecei a perceber que isso aqui é indicativo de performance até para a nossa vida profissional, pessoal. Porque quando a gente tem essa importância, quando a gente se importa com as coisas que estão ao nosso redor, eu não sei se seria muito místico falar isso, ou se seria muito de quem acredita nessas questões de lei de energia e de atração, mas a nossa vida ela tem um caráter de prosperidade maior. Eu comecei a prosperar na minha vida assim, né, naquela régua assim de aumentar a curvatura do tempo, quando eu comecei a entender que não era só o que eu fazia no meu trabalho que importava, era a maneira que eu fazia, resolvendo algum conflito aqui ou alguma coisa assim, a minha vida começou a ter uma prosperidade mais financeira, existencial e de saúde mesmo, relacional com as outras pessoas, muito grande, quando eu comecei a tirar essa personalidade minha e dizer assim, segunda-feira é um dia que eu acordo, fecho a cara, resolvo todas as minhas OS, saio do meu serviço, no outro dia eu tô do meu jeito, às vezes com a cara fechada, resolvendo os meus problemas e tudo mais, né? E eu comecei e falei, parece que consigo ser um cara até mais amável, né? Um cara mais querido pelas pessoas e tudo mais. Então, isso aqui também foi algo que me ajudou muito. O equilíbrio emocional do educador não é apenas um cuidado pessoal, mas condição essencial para que a gente reconheça sinais de sofrimento, para que nós possamos intervir com responsabilidade e sustentemos um ambiente escolar seguro e próspero. Isso aqui fez muita diferença na minha vida. Aqui são algumas técnicas também que a gente fala, pessoal. Paralelamente aos estudos do comportamento humano, eu estudei comunicação há muito tempo. Eu fui um estudioso da comunicação. E eu descobri que a maioria dos problemas que eu iniciava eles, em algumas outras áreas da minha vida, começava da maneira que eu falava as coisas, da maneira que eu expressava aquilo que eu estava vivendo naquele momento. Então, a nossa palavra, ela é solução ou ela é fonte de muitos problemas que nós temos ao longo da nossa vida. A maneira dos feedbacks, né? A maneira do retorno da comunicação, que a gente se comunica um com o outro, seja colaborador com colaborador, seja um líder com os seus liderados. Essa questão da comunicação, a maneira que nós damos um feedback para outra pessoa, eu negligenciava muito. Eu percebi que era algo que tinha muito mais importância do que aquilo que eu dava inicialmente. Vocês sabem quando que eu percebi isso? Quando eu comecei a resolver problemas entre duas pessoas que eu falava a mesma coisa. Tinha dois colaboradores em conflito assim. Aí chegava o nível e falava, mas é porque acontece isso aqui, eu não tô achando isso aqui correto, tal. Aí eu absorvia o que aquela pessoa falava para mim, eu chegava na outra pessoa e falava a mesma coisa. A mesma coisa. O que mudava era a forma que eu dava o feedback. Era a mesma ideia, ó, a pessoa não gostou e tal, do jeito que você falou, se sentiu menosprezada, se sentiu diminuída. Vamos melhorar, vamos falar de outro jeito da próxima vez. Quer falar uma coisa? Chama no particular, dependendo do grau e da seriedade do assunto. Você fala a mesma coisa. Eu falei a mesma coisa em palavras diferentes e conseguia resolver, porque não era o que eu falava, era a maneira que eu me expressava. Então, comunicação, o jeito que a gente se expressa, a depressão, ela é às vezes até uma enfermidade da alma que é afetada pela nossa comunicação. A gente às vezes não fala, tem vários casos, né? Ou a gente não fala, ou quando fala daquele jeito muito agressivo, né? Com todas as armas na mão, você quer jogar para fora parecendo que você está jogando um monte de faca no outro. E é algo que também afeta a nossa saúde mental. Então eu comecei a conversar assim, ó, eu tenho até um mantra, quando eu vou ter alguma conversa difícil, né? Eu penso assim que eu tô com um monte de arma na mão, 2 armas na mão, falando, deixa a arma na mesa, só tudo. Aí você tá preparado para conversar, porque se você for com a arma na mão, você não quer conversar. Se você for armado com a sua comunicação, você não quer conversar. Você quer atirar, você quer, entendeu?
É diferente. Você não quer conversar. Conversar você quer quando você deixa as armas. Falando, peraí, eu vou conversar, deixa aqui. Agora é um diálogo. Agora, se eu for armado, não é um diálogo, não é diálogo. Não tem como ser diálogo. Então, assim, é óbvio que falar isso é muita... É uma receita de bolo e tal, todo mundo sabe disso, deveria ser algo óbvio, mas foi algo que eu levo para mim, porque a gente tem inúmeras oportunidades de falar as coisas no dia a dia, e a gente tem jeito A de falar, jeito B, jeito C, a gente tem 3 maneiras sempre de falar alguma coisa. Geralmente eu escolho sempre a mais pacífica e que faça um papel de mediar, né? Um papel de mediação. Eu não deixo, muitas vezes, até mesmo como terapeuta, isso é uma habilidade que eu desenvolvi na terapia também, muitas vezes eu tenho que ser um mediador. Não, peraí, calma lá, vamos entender os 2 lados. Eu não posso chegar como um acusador e falar, você tá certo mesmo. Não, você tá errado, tinha que fazer assim e tal. Não, você media, você escuta você escuta dos 2 lados e tenta chegar em uma solução que seja o mais harmônica possível. Que não seja jogando as coisas nos outros, né? Que a gente tem muita... infelizmente, a gente na Terra ainda tem muito essa questão de querer falar com as pessoas jogando faca, né? E isso, quando a gente entra em questão de psicoterapia familiar, às vezes casais e tudo mais, geralmente é uma pergunta que a pessoa até murcha. Porque a pessoa começa a falar da vida dela, que tá difícil, que ninguém entende, que não tá compreendido, aí você faz a pergunta assim, como que você tá expressando isso aí que você tá falando? Aí a pessoa, ela chega, retrai pra dentro da cadeira, assim, porque aí às vezes você bate o dedo numa ferida que a pessoa não quer ver, ou seja, ela só quer ver o jeito que o outro tá recebendo a informação, o jeito que ela tá despejando aquele volume de feedback, ela não às vezes não quer assistir, né? Pode passar uns bons slides, pode passar de novo. E a questão, pessoal, para a gente encerrar também, que é algo que é uma ferramenta de alta performance que eu adotei para minha vida, que é a questão de autorresponsabilidade. Isso aqui pode parecer dolorido, né, de um ponto de vista, principalmente se a gente veio da condição financeira mais humilde e tudo mais, se a gente nasceu em condições mais humildes, isso aqui, eu tive isso aqui na minha vida como muito dolorido, certo tempo, mas acabou que eu comecei a usar como uma ferramenta de alta performance, que é o conceito de autorresponsabilidade. Gente, nós podemos trabalhar numa empresa, nós podemos estar numa família, a gente pode ter nascido numa família que a gente não escolheu, ou acha que não escolheu, de alguma forma, mas a única pessoa que é capaz de administrar e gerenciar a vontade de vencer esses conflitos pessoais somos nós mesmos. Então, o conceito de autorresponsabilidade que eu trouxe para minha vida, que eu falei, cara, calma aí, eu sou responsável pela minha carreira profissional, eu sou responsável, eu estou servindo, por exemplo, eu servi a prefeitura 8 anos da minha vida enquanto servidor público. Aí achei que eu ia sair e tal, retornei servindo a prefeitura, a Câmara agora, ao Poder Legislativo novamente. Então, hoje eu tenho muito esse quadro muito amplo e visível na minha mente, que eu sou o autorresponsável pelo meu sucesso, eu sou autorresponsável pela maneira que eu falo com os outros, que às vezes a gente está numa instituição de trabalho, em uma instituição familiar, e a gente tende muito a terceirizar, falando, não, essa empresa é difícil demais, né? Assim, tal pessoa é difícil demais, tá? Só que, como eu sou o autor das rédeas da minha vida, já teve caso, por exemplo, de às vezes eu crescer mais um pouco emocionalmente e talvez enxergar que o lugar que eu estava, ele não me comportava mais. Então, opa, peraí, né? Já não é mais o lugar que eu estava que estava me agredindo. Talvez era hora de eu florescer, de eu plantar em outros lugares e tudo mais. Então, tudo que eu levo para minha vida hoje, eu levo muito com esse conceito de autorresponsabilidade. Não apenas a empresa, mas cada trabalhador é guardião do seu ambiente familiar e do seu ambiente de trabalho. Porque quando eu comecei a pegar as coisas com mais senso de responsabilidade, eu peguei para resolver. Não, peraí, tem um problema aqui, o que eu posso fazer para resolver? Será que tem solução? Será que não tem? Tem coisas que são solucionáveis, tem coisas que são insolucionáveis, mas aí eu comecei a gerenciar essa questão de autorresponsabilidade. Eu sou responsável pela minha carreira, eu tenho que ser, não tem como. Eu já tenho 30 anos de idade, aí eu vou sofrer um negócio comigo, vou falar que minha mãe é responsável, falando, a culpa é da minha mãe.
Ah, a culpa é da minha avó, a culpa é do meu pai, a culpa é da empresa que eu trabalho, a culpa é da gestão. Eu falo, o que eu posso fazer? Porque se eu ficar a vida inteira, às vezes, atribuindo a responsabilidade da pessoa, que eu posso fazer que está no meu alcance, assim, ó, das minhas mãos? Alguma coisa eu consigo fazer. E aí, através disso, né, através de muita dor, isso é algo que a gente passa todo dia, né? Eu tenho esse tipo de problema todo dia. Às vezes chega alguma ordem, chega alguma resolução, chega algum problema, você tem que sentar e falar, o que depende de mim, o que não depende? Alguma coisa eu consigo fazer. Porque senão eu sou uma planta, né? Se eu não tiver autorresponsabilidade, eu sou uma plantinha ali, plantada num jarrinho e tal, sem capacidade cognitiva de organizar as coisas, os sentimentos, a nossa palavra, a nossa intelectualidade. Uma característica humana, essa nossa autorresponsabilidade. A gente não age só por instinto. Quem age muitas vezes só por instinto é animal, o reino animal. O reino vegetal, ele vegeta, ele só existe. E o nosso reino humano, ele é dotado dessa característica de eu posso fazer alguma coisa. Peraí, quem disse que eu não posso? Eu posso falar um negócio, promover um feedback, escolher o jeito que eu vou falar, escolher se eu vou passar notícia ruim para frente. Eu até brinco, né? Às vezes a gente faz esse tipo de palestra também em indústrias, empresas que tem 2.000 funcionários, 3.000, que aí vocês sabem que a Rádio Peão, ela é gigantesca, né? Um lugar com 3.000 pessoas, meu amigo, você fala um negocinho ali no chão de fábrica ali, passou 6 horas, lá na diretoria o assunto já virou um telefone sem fio e é aquela cadeia de fósforo incendiando assim, né? Você acende um fósforo, você acende outro fósforo, você acende outro fósforo, o incêndio vai crescendo. Eu escolhi ser aquele fósforo que faz uma... Porque chega em mim, passa, eu não tenho mais essa vontade de falar da vida dos outros que seja para denegrir, né? Isso eu atrelo essa questão à alta performance imensa. Quando a gente para o feedback que eu dou para outra pessoa hoje é para enaltecer. Não, você fez um trabalho bacana que você fez, hein? Parabéns pelo seu trabalho e tal. Se for alguma coisa para denegrir, para menosprezar, você viu que fulano fez tal coisa, tal, nem falo. Não falo porque eu sei que afeta. Isso aí afeta demais. Que a gente vai girando o nosso contexto emocional mais em cima da contenda, e às vezes, vocês param bem para pensar, a maioria de feedback, assim, dessas rádiozinhas que acontecem, não é nada para agregar na nossa vida, é só para colocar mais lixo mental, assim, tipo assim, o cesto tá lá, não, então, coloca mais uma bolinha aí, né, de lixo mental pra pessoa. Eu falei, não, chega, tá bom, tá, tem coisa demais para preocupar hoje, né, para fazer a diferença na vida das outras pessoas. Então, eu até falo, né, nessas empresas, cara, você quer melhorar 70% da sua produtividade? Para de absorver esse tipo de notícia, o negócio chega a ser um baú, chega para assim, poder público, acontece demais isso, né? Poder público municipal tem conversa que chega no ouvido da gente toda hora, ainda mais no cargo que eu tô hoje, que é um cargo de gestão de comunicação, chega conversa toda hora, assim, ó, chega gente falando da vida dos outros. Alguns eu escuto, às vezes, até por piedade, assim, falando, eu sei que você tá precisando jogar isso para fora e tal, mas não faz sentido repassar isso pra frente, sabe? Não tem sentido existencial. Eu descobri que, cara, eu não ganho dinheiro com isso, né? Falando da vida das outras pessoas não me dá mais dinheiro. Não me resolve meus problemas, é inútil. Na verdade, me prejudica, né? Porque aí a gente começa a se preocupar, dependendo do que acontece, mais com a vida do outro do que com a nossa vida. Então, assim, quer melhorar 70% da produtividade? Cara, notícia chega em mim assim, ó, já chega caindo, assim, ó. Tem uma fofoca pra te contar. Eu falo, pois joga pra dentro, logo que eu sou um baú, você vai contar, daqui não vai passar, eu não vou passar isso pra frente. Se você tiver nessa ânsia toda de falar, eu vou escutar, mas você sabe que eu não vou falar, não vou. Foi uma condição também que a terapia, a profissão de psicoterapia me ajudou, porque você tem o sigilo ético, né, do que você escuta no seu consultório clínico. Você não vai sair falando dos problemas íntimos das outras pessoas para as outras pessoas, senão você não é um terapeuta, você é um fofoqueiro. É diferente, você não é um psicoterapeuta, você é um fofoqueiro. Você escuta dificuldade da vida das outras pessoas e sai espalhando, não tem ética profissional nisso. Então eu peguei essa ética profissional da minha vida e joguei para minha vida pessoal também. Pode passar? E, pessoal, eu gostaria de encerrar, agradecer a disposição, o tempo de todos vocês. Para mim é uma felicidade hoje falar disso, é um assunto muito sério.
sei, né? Não é um assunto tão prazeroso da gente falar, não é algo feliz, assim, né? Igual criança, geralmente é um ambiente muito feliz, satisfatório e tal, as criancinhas brincando e tudo mais. Às vezes é estressante. Eu sei que não é um assunto, é um assunto denso da gente engolir, e eu queria terminar falando sobre o tempo. Uma vez eu escutei uma palestra de uma pessoa que eu admiro muito, e eu atribuí tempo na minha vida a dinheiro, muito tempo. Muitas circunstâncias da minha vida eu atribuí tempo a dinheiro. Então, se vocês perguntassem para mim há 5, 6 anos atrás o que seria tempo, eu falo, cara, tempo para mim é para mim monetizar. Sair do estágio financeiro que eu estou e alcançar um estágio financeiro maior. Eu definiria tempo para vocês como dinheiro. Escancaradamente, tempo seria dinheiro. Uma vez eu escutei uma palestra comportamental de um cara relatando que ele nasceu na pobreza e conseguiu ali os seus multimilhões de reais e chegou a uma determinada fase transitória da vida dele que ele viu que o dinheiro ele tinha comprado conforto material e tinha comprado algumas coisas até certo tempo da vida, mas não tinha comprado, por exemplo, a experiência de ver o filho dele nascer. Ele estava num trabalho, ele não conseguiu ver um dos filhos dele nascer, e aí ele estava falando disso. Aí, a partir daquele momento, parece que virou uma chave na cabeça dele que ele atribuiu o tempo não mais só a dinheiro. Tempo é vida, gente. Então, a nossa existência na Terra, ela é muito breve. Parece que era ontem que eu tinha 15 anos de idade, 16, eu pisquei, eu já estou fazendo 30. Provavelmente eu dei mais uma piscada, agora eu estou nos 50. A nossa vida terrena é muito breve para que a gente se preocupe ou se importe com coisas que não têm esse caráter de transcendência do ser, né? Então, eu gostaria de deixar que tempo, né? Tempo é vida, a vida é o hoje. O que você faz hoje pode transformar o seu amanhã. Pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza e vulnerabilidade, né? Pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza. Às vezes, a ajuda que a gente não tem naquele momento é o pedido de ajuda que a gente não faz. Porque se a gente não fala, é difícil, às vezes, alguma pessoa... Na verdade, não é nem se a gente não fala, se a gente não aceita ajuda, né? Se a gente não aceita ajuda, é muito difícil a gente receber algo e receber essa melhora, né? Pedir ajuda é um ato de humildade e de coragem, né? Eu queria dizer que eu fico à disposição, se vocês precisarem, né? Vocês sabem que vocês têm a quem procurar. Esse serviço da psicoterapia eu acho ele muito bacana porque, às vezes, uma conversa que a gente tem em uma sala reservada, uma sala fechada, num A1, é uma conversa que a gente não conseguiria ter com um familiar, é uma conversa que a gente não conseguiria ter no nosso ambiente de trabalho. E foi algo que me ajudou muito, né? A terapia me ajudou muito, eu acho que me ajudou tanto a ponto de eu querer trabalhar com isso também, e eu queria deixar essa mensagem, né? Que vocês tenham a experiência e a humildade de reconhecer quando é preciso da gente pedir ajuda. Isso é muito bom. Vocês vão ver que às vezes é menos dolorido e menos complexo do que a gente imagina em certos momentos da nossa vida, tá bom? Agradeço mais pela paciência, pelos ouvidos aí alugados de todos vocês, e que Deus nos abençoe imensamente, né? Que essa instituição aqui seja uma instituição muito abençoada, amparada por Deus, para que vocês consigam ser essas ferramentas de proteção das nossas crianças e dos nossos jovens nos dias de hoje, tá bom? Valeu, obrigado, coisa boa.